The Star of Jacob is literally visible right now and will be visible for the next few weeks. Isn't this amazing? This star has not been visible since Jesus walked the earth. Essa imagem que vocês estão vendo não é uma animação gráfica, não. Isso aqui é real. Eles estavam esperando essa estrela há 2000 anos atrás. E eu vou mostrar aqui na Bíblia o que é a estrela de Jacó. Essa estrela simbolizou quando Jesus nasceu, e agora estamos vendo sua reaparição. Eu me perguntei se Deus está nos dando um sinal de que Jesus está prestes a voltar em breve. A estrela de Jacó. De acordo com inúmeros cristãos ao redor do mundo, principalmente aqueles que estão no hemisfério norte, mais especificamente nos Estados Unidos, na Flórida, onde nós tivemos recentemente a passagem do furacão Milton, eles estão olhando uma estrela que nunca viram no céu. Alguns deles estão dizendo que essa estrela é a estrela de Jacó. De acordo com o livro de Números nas Escrituras, no capítulo 24, no versículo 17, nós temos uma passagem que mostra uma profecia do profeta Balaão falando a respeito de uma estrela, a estrela de Jacó. E que agora, nesse ano que nós estamos vivendo, pessoas estão podendo vê-la nos céus. E que isso seria um sinal da volta do Messias. No meu outro canal, no canal principal, o canal Thiago Lima, eu mostrei os fatos científicos. Eu falei que existem 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que simplesmente observam fenômenos até mesmo naturais como esse e, sem base científica alguma, acreditam naquilo que querem simplesmente. Estão dizendo que a mesma estrela que apareceu há 2000 anos atrás, a qual guiou os 3 reis magos até Cristo quando estava na manjedoura, para que eles levassem os presentes, incenso, ouro e mirra a ele, reapareceu agora, 2000 anos depois. Uma estrela que não havia aparecido e que agora reapareceu. Isso seria um sinal de que o Criador estaria nos dizendo que chegou o momento da volta de Cristo. Essas pessoas não têm embasamento científico algum para falar isso. Eu mostrei que o segundo grupo de pessoas entende que essa outra matéria pode nos mostrar exatamente o que é um estudo científico em cima de uma estrela que está aparecendo. Uma estrela em que algumas pessoas falaram, não, isso não é a estrela de Jacó. Isso é uma estrela chamada Vega. Não é. Isso não é uma estrela. Isso é apenas o planeta Vênus aparecendo. Também não é. Um estudo científico mostra que existe uma estrela, ou, na verdade, um sistema estelar, onde temos uma estrela gigante vermelha e uma estrela anã branca aparecendo nesse exato momento no final do ano de 2024. E esse sistema estelar se chama T Coronae Borealis, ou TCRB, e que está sendo visível para as pessoas agora, aparecendo 1.500 vezes mais brilhante do que o normal, tornando-se a 50ª estrela mais brilhante do céu noturno. E essa estrela que está aparecendo estaria fazendo uma referência a uma profecia de Balaão, a qual Balaão fez há mais ou menos 3.000 anos atrás. E qual a ligação entre uma coisa e outra? Porque essa estrela ela está a 2.630 anos da Terra. E como é que ocorre um brilho desse, uma explosão, para que nós possamos ver uma estrela que não havia nos céus? Uma estrela anã branca e uma estrela gigante vermelha funcionam juntas da seguinte forma. Uma fica orbitando a outra, enquanto a anã branca vai sugando o hidrogênio da maior. Quando ela acumula uma certa quantidade de hidrogênio, de uma forma bem simples, ela explode. Quando ela explode, nós conseguimos vê-la de uma forma mais forte nos céus, que é o que está ocorrendo. Porém, como ela está a 2.630 anos mais ou menos de nós, essa explosão ocorreu há 2.630 anos atrás. A profecia feita por Balaão ocorreu mais ou menos 3.000 e poucos anos atrás, o que faz total sentido se observarmos que ele poderia estar falando de algo futuro como ele realmente está. E é aí que nós conseguimos entender. Esse segundo grupo de pessoas, então, entende essa parte científica, mas eles não conseguem compreender exatamente o que dizem as escrituras. E o terceiro grupo compreende a parte científica e entende exatamente o que dizem as escrituras. E esse terceiro grupo somos nós. Eu vou agora abrir aqui o livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, para que possamos entender piamente o que está dizendo o profeta Balaão e como podemos
interligar essas palavras com o que estamos vendo atualmente. É interessante você observar que vimos nos Estados Unidos o furacão Milton. Ele devastou muitas das áreas, trouxe realmente um sinal de fim dos tempos, mais um deles, assim como o Messias disse, principalmente quando observamos as profecias de Cristo para o fim dos tempos. E vimos também, logo após ele, o céu em uma cor roxa, mas que uma cor violeta. A cor roxa, ela é a junção entre a cor azul e a cor vermelha, quase que como uma cor de renovação. Algo novo está surgindo, algo que podemos considerar completamente diferente de tudo que já vimos. Uma nova era, um novo reinado, tá? Podemos observar as coisas dessa forma. E quando olhamos para os céus, devemos lembrar também do livro de Gênesis, no capítulo 1, pois no quarto dia da criação, nós vemos que o Criador colocou no céu luminares, não apenas para que nós separemos a noite e o dia, mas para que ele pudesse nos trazer informações. Então, não só o sol e a lua, mas também as estrelas nos mostram sinais passados pelo Criador. Vimos no dia 8 de abril um eclipse que trouxe um grande sinal como uma forma de dizer ao mundo: arrependam-se. E agora, aparentemente, estamos vendo mais um sinal. O céu, a lua, o sol, as estrelas, além de poderem separar o dia e a noite e trazer sinais, eles também vão determinar tempos, meses, dias, anos e por aí vai, de acordo com o livro de Gênesis, que foi criado no quarto dia, certo? Agora, observando então o livro de Números, sabendo que você compreendeu tudo isso, nós vamos à profecia de Balaão. Balaão estava diante do rei Balaque. Para que você tenha noção, o rei Balaque, ele chamou Balaão ali para que ele pudesse não profetizar ao povo de Israel, mas para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Nesse exato momento, quando Balaão solta essa profecia, no capítulo 24, no versículo 17, ele já havia passado outras 3. As outras 3 profecias não foram para amaldiçoar, mas sim para abençoar Israel. O rei Balaque, revoltado já com tudo isso, chamou Balaão e disse: você foi chamado aqui para amaldiçoar meus inimigos, não para abençoá-los. O que mais você vai dizer? E aí ele solta uma profecia. Essa última profecia, ela aparentemente traz uma dualidade. Não sabemos se ela está abençoando ou se ela está amaldiçoando. Apenas quando temos os olhos abertos para tudo isso, podemos compreender. Quando olhamos o livro de Números, no capítulo 24, versículo 17, vemos então a profecia de Balaão. E diz assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto, porque ele está falando de algo futuro. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro surgirá de Israel. Ele esmagará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. As pessoas, olhando isso, interligaram essa estrela nova que aparece agora nesse momento, 2630 anos luz depois de uma explosão. Agora, em tempos que vemos sinais dos fins dos tempos, interligaram isso com essa profecia. Alguns dizem: isso é um sinal claro da volta de Cristo. Todos nós que somos cristãos aguardamos ansiosamente pela volta do Messias. Mas a volta do Messias é algo que ficou muito claro, muito sólido para nós que irá acontecer. Não é algo o qual o Criador precisaria colocar um sinal no céu simplesmente para nos dizer que isso estaria acontecendo, pois todos os outros sinais dos fins dos tempos nos mostram que a volta do Messias está muito próxima. E as próprias Escrituras também nos dizem isso. Mas o Criador está indo além. E a profecia do profeta Balaão vai também além. Como uma forma de dualidade, ele está vindo dizer não apenas da volta do Messias, mas ele está dizendo aquele que irá se colocar como o Messias na atualidade. O profeta Balaão está falando da chegada do governo do Anticristo. E por que eu estou dizendo isso? Quando analisamos aqui esse versículo, principalmente, nós vemos claramente que ele fala de algo que ele vê, mas que não é agora.
algo futuro. Ele contempla, mas não de perto. Por quê? Mais uma vez, algo futuro. Uma estrela procederá de Jacó, ou seja, alguém sairá da descendência de Jacó, da descendência de Israel, das 12 tribos de Israel. Claramente, o Messias saiu de uma das 12 tribos, ele veio da tribo de Judá. Mas o anti-Messias também precisará ser da descendência de Jacó, da descendência de Israel. Um cetro surgirá de Israel, ou seja, ele será como um rei. O Messias é um rei. Mas o que esse rei fará? Esse rei esmagará as têmporas de Moabe. Ótimo! Moabe, um dos inimigos de Israel, algo que o Messias claramente poderia fazer. Ele esmagará os inimigos da nação de Israel. Mas esse cara aqui, o versículo final, nos mostra tudo. Ele também destruirá todos os filhos de Sete. Caso você não saiba, os filhos de Sete, eles são a terceira parte da descendência de Adão e Eva. Nós tivemos Caim e Abel, o bom e o mal. O bom matou o mal. Nasceu depois Sete, que foi a descendência dos justos. Ou seja, Caim matou Abel e depois tivemos Sete trazendo a descendência justa dos filhos de Adão e Eva. Caim era o mal, Sete era o bom, o justo. Por que é que o Messias viria para destruir todos os filhos de Sete, a descendência justa que saiu de Adão e Eva? Alguns estudiosos, alguns teólogos, querem dizer que a descendência dos filhos de Sete fazem referência à humanidade em si. Eu, ao meu ponto de vista, vejo esse versículo dizendo algo diferente. Nesse versículo, a dualidade de Balaão está falando que um rei sairá de Israel para derrotar os inimigos de Israel, mas também para derrotar o povo que é justo, a descendência de Adão e Eva justa. Porque esse cara não é o próprio Messias. Esse cara aqui é o anti-Messias, o próprio anticristo. Os judeus, o povo de Israel, não aceitaram Cristo há 2000 anos atrás como Messias. Por isso, os sacerdotes do templo se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás e planejaram como iriam matá-lo. O sistema religioso daquela época matou a Cristo. Eles, os próprios judeus, não aceitaram ele como Messias. Hoje, os judeus aguardam ansiosamente a vinda desse Messias, que para nós sabemos que é o anticristo. Um cara que será agradável ao mundo, um cara que irá ir contra os inimigos de Moabe, irá ir contra os inimigos de Israel, mas que também destruirá aos justos que cegamente se ajoelharão e adorarão a esse líder político e religioso que surgirá para governar o mundo em pouco tempo. Essa estrela que estão vendo, se realmente for essa estrela de Jacó, a qual há uma referência pela profecia de Balaão, mostra que está surgindo o governo do anticristo. Algo novo, como o céu na cor roxa, após a passagem do furacão Milton, e que está sendo mostrado mais uma vez nos Estados Unidos, porque é de lá que provavelmente virá o anti-Messias e que irá estar sendo colocado como um rei em Israel. Caso você não se lembre, Donald Trump, o possível próximo presidente dos Estados Unidos, é um cara que já recebeu uma medalha do povo de Israel com a sua imagem e a imagem do rei Ciro, como se Donald Trump estivesse fazendo o papel de Ciro, protegendo, tirando o povo de Israel de uma escravidão. E nós, se formos mais além em todos esses assuntos, conseguimos enxergar que esse buraco é muito mais embaixo e que o governo do próprio anticristo estaria se desenrolando entre grandes potências como os Estados Unidos, por exemplo, e Israel. E fica muito claro ver isso nos sinais que aparecem nos céus, principalmente nos Estados Unidos. O eclipse, falando a respeito de arrependimento, o furacão Milton, toda a sua destruição agora, o céu na cor roxa mostrando algo novo surgindo, e essa estrela que pode muito bem sim ser a estrela como profecia de Jacó, não apenas falando a respeito da vinda de Cristo novamente, da volta do Messias, mas
mostrando que o início do reinado do anticristo estaria muito próximo, aquele que não apenas se colocará como um falso líder, trazendo ali a destruição aos inimigos de Israel, mas também que de uma forma subliminar irá destruir os justos no mundo, pois ele é o anticristo, o antimessias. Conseguiu compreender isso aqui de uma forma muito melhor? Dificilmente você irá enxergar uma interpretação bíblica como essa. Estrelas, como nós estamos vendo aqui no versículo, estrelas, diante das Escrituras, são representadas também como anjos caídos. Anjos que se rebelaram contra o Criador, mas que não são boa coisa, pois foram desobedientes. E é por isso que podemos interpretar a estrela de Jacó como o próprio antimessias. Alguém desobediente que vem com essa máscara de cordeiro, mas que na verdade não é. Deu para entender? Espero que você esteja gostando desse canal aqui, onde nos aprofundamos cada vez mais nos estudos bíblicos. Eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Se você for novo ou nova, inscreva-se nesse canal e compartilhe esse vídeo, pois ele é muito importante para que mais pessoas possam abrir os olhos diante disso. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.